A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Ontem paramos quando José fugiu e a esposa de Potifar ficou com as vestes dele, a capa. Hoje vamos dar continuidade a essa história no capítulo 39, do 13 ao 23. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando a história de José, que é linda. O tema é mentiras, calúnia, armações não paralisam o propósito. Pode ter certeza disso. 39 de Gênesis, a partir do 13. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Veja só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto, quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. O ego dela estava abalado. Afinal de contas, o funcionário não quis ela. Com certeza ela não prestava e estava acostumada a fazer isso. Porque a pessoa que não tem caráter, ela mente, ela engana, ela calunia. Mas isso aí faz parte do mal. Porque o maligno é especialista nisso. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela tinha estratégia, né? Antes de seu marido chegar, ela já estava preparando o terreno com seus funcionários. Eu acredito que ele sabia o caráter de José, mas ele não podia se envolver. Ele sabia que aquilo era coisa muito séria, né? Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Veja que ela guardou. Mas eles também, os funcionários, não se envolveram porque Deus não queria. Porque Deus transforma a maldição em bênção. E tudo aquilo era para José ter experiência e uma história para contar mais tarde. E dar seu testemunho. Porque essas coisas, quando acontecem com um servo e uma serva fiel, vários tipos de mentira, de inveja, é para ficar mais forte. É para amanhã aconselhar outros. É para amanhã mostrar os livramentos e a grandeza de Deus. Aí contou a mesma história assim. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto, ele correu para fora, deixando a capa no meu quarto. A capa não ficou no quarto, ficou na mão dela. Ela com certeza segurou com muita força. Ela tinha estratégia, já estava tudo maquinado, mas Deus vê todas as coisas. O livro de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. Então não se iluda. Se você age como essa mulher, você tem a oportunidade de mudar, porque vai chegar a hora que Deus vai cobrar. E se você for servo ou serva de Deus e age assim, a cobrança é 10 vezes maiores. Vigia e muda enquanto é tempo. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Ela estava com o ego muito abalado, né? Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Aí tem gente que diz, servo de Deus fiel não sofre. Claro que sofre. Porque o inimigo quer desmascarar. O inimigo, o propósito dele, de muitos que é usado por ele, é ver a pessoa se desviar, para depois escarnecer. Mas Deus conhecia o caráter de José. Lembra de Jó? O que Satanás não fez? Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Na prisão, Deus estava com ele. Quando ele trabalhava lá na casa grande de Potifar, Deus estava com ele. E Deus deu graça a ele diante do carcereiro. Por quê? Porque ele tinha fidelidade. Quem tem propósito, ninguém apaga. Quem é fiel a Deus, Deus protege, abençoa, dá livramento. E na hora certa, honra, independente de mentira, de calúnia, de armações. Pois, José, como carregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que fazia na cadeia. Tem cabimento? Um preso mandar na cadeia e administrar tudo ali? E um soldado confiar nele? Tem, quando é Deus.
Quando Deus está no negócio, ele transforma a maldição em bênção. Mas isso não foi maldade? Não. Era um propósito de Deus. José tinha que ter experiência para lá na frente contar a seus irmãos e a seu pai. Aleluia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Tanto faz alguém estar trabalhando na obra, na igreja, como fora. Deus abençoa do mesmo jeito. Porque aquele que Deus escolhe, ninguém mexe. Não esqueça do tema. Mentira, calúnia e armações não paralisam o propósito. Veja que ali era uma prisão, com certeza suja, imunda, mas Deus estava ali, ajudando, fortalecendo José. Porque José era uma bênção para Deus. E Deus transforma toda maldade em bênção na hora certa. Aqui em Provérbios 12, 22 diz o seguinte: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. José andava com a verdade. E Deus é o quê? O caminho, a verdade e a vida, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não compactua com mentira, não. No livro de Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor diz que ele não tem um culpado por inocente, como também ele não tem um inocente por culpado. Aquilo ali fazia parte da trajetória de José, porque Deus conhece cada situação. Agora, servo de Deus que age como essa mulher, pode ter certeza que o preço é bem maior do que as pessoas que não conhecem Deus. Porque a Bíblia diz que é melhor não me conhecer do que me conhecer e me escarnecer. Não é verdade? Para terminar hoje, Apocalipse 21, 8. Olha que palavra forte e verdadeira. Aquele que estava sentado... Perdão, estou lendo errado. Apocalipse 21, 8. Eu ia ler o 5, 8. Mas os covardes, os traidores, os que mentem, os que cometem pecados nojentos, os assassinos imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos, todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Tem a primeira morte, que é física, e tem a segunda morte, que é morar na perdição, no lago do fogo. Não entre nessa história. Não imita essa mulher de Potifar. Não tem inveja de um servo de Deus que Deus usa ou uma serva. Peça para ser uma bênção também. Mas não arme, não maquine, não minta, não invente. Porque amanhã a cobrança vai vir. Porque Deus não se deixa escarnecer. Eu posso louvar, eu posso pregar, eu posso estar aqui como eu estou falando da palavra de Deus. Se eu não andar com justiça, se eu não lutar para ter integridade, vai chegar uma hora que Deus vai se cobrar. Porque Deus é justo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele é a santidade, ele é a lealdade. Ele não compactua com mentira. E se tiver isso dentro da casa dele, é pior ainda. Porque a cobrança vai ser muito maior. Então você que está passando de alguma forma pelo que José passou, não esqueça, continue adorando Deus, porque na prisão Deus era com José. Na casa de Potifar Deus era com José. Todos os momentos Deus era com José. E Deus é com você. Essa dor tem um propósito. Essa enfermidade tem um propósito. Essa rejeição tem um propósito. Essa traição tem um propósito. Essa falta financeira tem um propósito. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Agora, tudo é no tempo do Senhor. Lembra-se do tema. Mentiras, calúnia, armações não paralisa o processo. Não paralisa o propósito. Não paralisa nada que fizerem com você. É tudo no tempo. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus. E até amanhã.